A abertura de dados financeiros já representa uma grande revolução para o mercado e também para os consumidores. Agora imagina só o quão disruptivo poderia ser a abertura dos dados como um todo, além dos universos das finanças. A gente está falando aqui do Open Data, ou do Open Everything. É esse conceito que abrange o compartilhamento dos dados além dos financeiros. Pode ser os dados do varejo, das suas compras, do mercado, do transporte, da educação ou até da saúde. Por mais futurista que esse papo pode ser, na verdade o futuro é agora. Então a gente tem uma grande discussão para fazer e uma coisa é certa. Sem os parceiros ideais, esse conceito não vai sair do papel. Bem-vindo ao mundo de Open Data. Olá a todos, pessoal. Esse é o segundo episódio do Fintech Trends, o podcast da Plug, que está trazendo sempre bastante novidades sobre as inovações nos serviços financeiros, né? Todo mês a gente traz convidados, especialistas do mercado para discutir sobre o mercado financeiro, sobre o sistema financeiro, tecnologia e as tendências que estão acompanhando todo esse mercado, né? Eu sou Bruno Loyola, eu sou cofundador da Plug, uma fintech de infraestrutura de Open Finance. Eu vou comandar esse bate-papo aqui com dois grandes representantes aqui do mercado, do sistema financeiro. O primeiro, todo do meu lado, do Ricardo Raposo, que é diretor de Data e Analytics da B3, parceiro da Plug, e também o Dalmer Sella, CEO da Power of Data. Pessoal, muito obrigado pela presença. A ideia é a gente bater um papo aqui sobre o que está, as tendências do mercado financeiro, de ecossistema, de crédito, enfim, vamos bater esse papo. Raposo e Dalmer, também gostaria que vocês se apresentassem primeiro, só para falar como vocês chegaram até aqui. Raposo, vira e mexe, eu converso com as pessoas no mercado aí, que sempre eu trabalhei com o Raposo na Credit Card, no Itaú, antes da nossa conversa, para mim você já tinha uma reputação super boa, porque todo mundo fala super bem de você. Como você chegou aqui como Head de Analytics da B3? Falar um pouquinho da sua história, Raposo. Bem-vindo. Legal, obrigado pelo convite. Bom, assim, eu comecei numa época que os computadores eram, né, bem diferente de hoje, né? A gente começou digitando as propostas para fazer o primeiro modelo. Então, você pode imaginar que mudou muito de hoje. E aí foi essa jornada. Eu Credit Card, depois Itaú, e agora estamos na B3. Legal, bacana. Dalmer, bem-vindo também, obrigado pela presença. Conta um pouquinho também como você chegou com a ideia de ser fundador da Power of Data e como um pouquinho da sua história profissional, por favor. Bom dia a todos, obrigado pelo convite. O Raposo, ele entregou aí que você é velho de guerra, né? Sou mais jovem nessa história toda. Mas a minha também já não é tão curta, né? Tem aí uns 20 anos de história nisso. Eu venho de ciência da computação já para dados e analytics, né? Desde TCC. Passei por diferentes pontos de vistas ali, né? Na faculdade, com pesquisa, em consultoria, atendendo grandes empresas. Depois em tecnologia de uma grande empresa do sistema financeiro, depois numa área de risco de crédito, de inteligência de uma outra empresa do sistema financeiro, né? E isso acabou consolidando um entendimento que acabou virando na Power of Data, né? Então costumo falar que assim, eu sou engenheiro de dados por vocação e empreendedor em dados por circunstância, conhecimento do que aconteceu vendo esse ciclo todo aí do mercado. Perfeito. Você fez o Unesp Rio Claro, ciência da computação, né? Unesp São José do Rio Preto. São José do Rio Preto, tá certo. Isso aí. Pessoal, primeira perguntinha aqui. Então a gente está vendo os avanços do compartilhamento de informação, que o Open Finance, o Open Banking é só um comecinho. A gente acha que está engatinhando nesse processo de compartilhamento de dados, que obviamente vai trazer diversas possibilidades aí em vários campos, não só no crédito, não só nos serviços financeiros, mas em todas as indústrias, né? Mas antes da gente falar sobre as possibilidades, eu gostaria de falar um pouquinho um papo um pouco mais polêmico aqui sobre os desafios, né? Tem um relatório que a gente compartilhou dentro da Plug, muito interessante, do governo do Reino Unido de 2020, que chamava Next Steps for Smart Data. Super interessante, falando qual vai ser o futuro desse smart data, desses dados smart, né? E o maior inibidor, segundo esse relatório, é que a falta de uma estrutura para acessar, usar e compartilhar esses dados aí com segurança é um grande inibidor para a gente conseguir destravar o uso desses dados de uma forma mais completa, né? Gostaria da opinião de vocês dois, o que vocês acham aí, começando pelo Raposo.
Bom, é exatamente o que a gente está fazendo na B3, né? Nós estamos criando um hub de dados com parceiros. A gente acredita que o futuro ele vai ser na colaboração, né? A gente não vai possuir os dados vão estar disponíveis e a gente vai colaborar junto às empresas, vamos dividir os resultados e a gente vai focado nas necessidades do mercado, do cliente e resolver os problemas. E o nosso papel como B3 é justamente gerar essa infraestrutura com segurança, com proteção do dado, com desempenho e que todo mundo que esteja ali conectado nesse ecossistema sejam empresas que foram idôneas, foi verificado a qualidade delas e que elas tratam o dado como deveríamos tratar. Eu acredito exatamente nisso, assim, a gente precisa desse ambiente seguro para que a coisa floresça, que a gente possa realmente combinar as informações. A gente não precisa, eu não preciso comprar tudo, ter a tecnologia, não, a gente pode trabalhar junto e vamos resolver os problemas juntos e tem espaço de monte ainda para conquistar aí no mercado. Perfeito. Dalmer? Bom, eu acho que, tentando linkar aqui com o que o Raposo está falando, eu acho que um ponto complementar importante é que é uma questão estratégica de desenvolvimento para o país, né? A gente está vendo claramente aí uma oportunidade de avanço em tecnologia, talvez a questão de terceiro mundo ou primeiro mundo passa pelo desenvolvimento de tecnologias de ponta como IA, e o grande gargalo de IA no mundo é dado disponível. Então o primeiro ponto é nós precisamos de dado disponível para o nosso país e nossas empresas darem o próximo passo e serem competitivas para o que está vindo aqui na frente. O Raposo falou um pouco aí de segurança também, né? A hora que a gente pensa em segurança, né, nenhuma segurança é absoluta, né? Por quê? Porque é um reflexo da sociedade, né? Assim como quando nós saímos na rua, também temos momentos de insegurança. Esse mundo de dados, de internet e tudo mais, tem esse ambiente. A questão é o quanto se preocupa, o quanto cuida para ser o máximo seguro possível. Por isso que é importante questões como ética, idoneidade, vontade de fazer o melhor possível, né? E entender que isso é um passo sem volta, que o país, as empresas, as pessoas precisam dar esse passo para o próprio desenvolvimento da sociedade como um todo, do país como um todo, das empresas como um todo, né? Perfeito. Eu acho que é isso. Ô Dalmer, e aí você tocou num ponto interessante que a segurança, é óbvio, a gente precisa sempre cuidar e executar as melhores práticas com relação à segurança, que não executei hoje e já está valendo, porque é algo em evolução, né, que a gente tem que sempre ficar preocupado, né? Mas o ponto que você tocou que eu acho interessante a gente discutir é sobre a ética, né? A ética no uso dos dados, né? A LGPD veio para ajudar a ter bases legais para a gente conseguir ter a correção de que os dados pertencem às pessoas, que as pessoas têm direito a esses dados, mas tem um fator de ética que a gente discute bastante, que a gente vê que os nossos dados estão rolando por aí, né? Agora, como ter certeza que meu dado tem valor, que eu consigo compartilhar com quem eu quero, e tem uma questão ética também, até nos usos desses dados aí, em algoritmos de análise de risco, por exemplo, né? Como vocês veem o uso dos dados na correlação ética que envolve tudo isso? Eu acho que a ética está mais em quem usa e como usa do que no dado compartilhado de fato, né? E a gente tem que pensar também que a ética no uso disso é um conceito relativo quando a gente pensa no mundo inteiro, né? Então, um exemplo para nós é muito claro a questão de patente, mas na Ásia isso não é tão claro assim. A mesma coisa quanto na propriedade do dado e no uso do dado, se for em prol do desenvolvimento de tecnologia da sociedade. Então eu acho que assim, a LGPD é um avanço importante, mas tem oportunidade de melhorias e especificidades, né, para abrir essa cadeia de uso ainda em desenvolvimento da sociedade, tecnologia e empresas como um todo. A hora que a gente pensa especificamente em crédito, é o grande sonho aí de pegar e fazer uma oferta mais justa para o cliente, né, com menor spread, com mais personalização. Passa por maior disponibilidade e uso de dados, com certeza, né? Perfeito. Eu acho que esse vai ser o grande assunto dos próximos anos. A ética, a gente tem investido em criar um framework para dentro da B3 e para esse ecossistema,
porque assim, a gente precisa começar a discutir. Não é trivial, não é fácil, porque uma coisa é você fazer tudo dentro da lei. Agora, mesmo sendo algo legal, estando dentro da lei, não necessariamente você quer fazer, né? E como o Dalmer falou, é uma questão que a sociedade precisa estar envolvida nessa discussão, e essa é uma discussão que vai evoluir, né? O que não era problema há uns anos atrás, hoje é antiético, você tem um problema. Então, você tem que acompanhar tudo isso. Então, você tem que ter um framework para analisar tudo que você está fazendo com os dados, como que nós estamos trabalhando, porque as pessoas têm que ter confiança e transparência no tratamento da informação. Agora, existe aí eu acho que é uma ilusão de que o dado ou o algoritmo, abrir o algoritmo vai resolver o problema. Não vai, né? Porque tem várias coisas que estão correlacionadas com a sua decisão que podem te trazer algum problema, alguma questão de imagem. Então, tanto o arcabouço jurídico quanto a visão que você tem da sociedade em relação ao uso do dado, ele é causal. Se você usar essa informação, vai acontecer isso. Mas a grande maioria das vezes você nem usa a informação e mesmo assim você pode ter um algoritmo preconceituoso, porque ele está correlacionado com uma série de outros fatores que você usou. Então não é trivial. Não vai ser abrindo o algoritmo que nós vamos resolver a questão ética. Nós vamos precisar conversar, entender o impacto, medir esse impacto e ir evoluindo com o tempo. Não vai ser algo muito fácil de resolver, não. Raposo, você deu um gancho bom porque a gente conhece um pouco aí, o Bruno falou de crédito e tal, né? Dos incentivos, claro, de uma empresa financeira de fazer um modelo de crédito, né? Então, a hora que a gente pensa no papel social da empresa, no ciclo macroeconômico, né? É claro que ela está lá de gerar valor para o acionista, gerar emprego, né? Gerar imposto e tudo mais, né? É óbvio que os algoritmos muitas vezes são treinados para quê? Para maximizar o resultado financeiro, né? Então, não é o algoritmo que é antiético, a circunstância que é antiética. É o que a sociedade espera em relação ao incentivo do algoritmo que foi treinado, né? Uma vez que eu treinei um algoritmo para maximizar o resultado financeiro e minha empresa, por exemplo, atende especificamente um nicho social, pode parecer preconceituoso que meu algoritmo fale não para outro nicho social. Exatamente isso. Né? E isso vai ser regulado como ética, né? Não vai ser o machine learning, ou não vai ser mexer no parâmetro do modelo. Vai ser no que a sociedade espera da empresa como papel social também. Perfeito. Né? Tem eu acho que o grande argumento para abrir os algoritmos que eu já vi tem vieses aqui dentro desse algoritmo. Na verdade, é o que você falou, né, Raposo? São correlações que os dados estão... esses dados transformados em informações, tem algumas correlações ali que vocês, melhor do que ninguém, conseguem analisar, e o algoritmo dizendo isso aí, na verdade, não é nenhum tipo de preconceito, mas envolve uma discussão longa aí, né? E eu fico, às vezes, assim, a solução proposta é vamos ajustar o algoritmo. E aí, quando você faz isso, ele perde a conexão com a realidade. Você, assim, o remédio acaba sendo um problema maior ainda, porque daí você não sabe quais são as correlações, você não sabe que outros impactos você vai gerar por ter desconectado o algoritmo de uma realidade, né? Então, eu acho que é um processo de conhecimento. A sociedade, né, os juristas vão ter que entender um pouco desse processo para que a gente evolua, né, nos julgamentos, nas leis e tudo mais. Vai ter que aprender, todo mundo vai ter que entender de dados, né? Senão... E pode passar até por ser algo do tipo, né? Eu estou disposto a gerar 20% menos de lucro, mas cumprir um papel social que eu não cumpria antes como empresa. Exato. Hoje, né? como é a questão ecológica, de sustentabilidade e tudo mais, a questão do tratamento do dado vai ser tão importante quanto. Entrar no SG ali. Porque tudo, vamos a brincadeira aqui do metaverso, tudo vai estar no metaverso, você precisa lá também ter atuar de uma forma que a sociedade entenda que está ok, né? Perfeito. Faz todo sentido. A gente comentou então sobre esses desafios éticos, segurança e tudo mais. O que eu vejo bastante no mercado é que são empresas que ou possuem bastante dados já,
ou ainda eles querem esses dados, mas eles não têm a capacidade, talvez tecnológica, profissional, enfim, de conseguir utilizar essas informações, né? Aí eu acho que entra bastante a Power of Data, entra bastante a B3, né? Eu queria que vocês comentassem essas empresas que ou possuem dados, ou querem, ou sabem que os dados vão fazer diferença nos modelos de negócio dele, como que eles poderiam acelerar esse processo, por exemplo, através da Power of Data? É um bom ponto, Bruno. Essa cadeia de dados e analytics, assim, ela é complexa e está se tornando massiva, né? No passado, alguns modelos resolviam uma empresa como um grande diferencial competitivo. Hoje, empresas com diferencial competitivo têm dezenas a centenas de modelos implantados, e o desafio de buscar dados externos, não estruturados, outras formas, tudo mais, né? A Power of Data vem para otimizar essa cadeia, né? Então, o que a gente busca é basicamente encurtar muito o esforço operacional de tratar esse dado, né? E a hora que você fala com engenheiro, com cientista de dados, 80% do tempo é sangue, suor e lágrima, 20% do tempo é realmente a inteligência de analisar e colocar em prol do negócio. A gente se propõe a automatizar todo esse sangue, suor e lágrima da cadeia e resolver alguns problemas que ainda são muito sensíveis hoje na indústria em nível global. Então, se você coloca ali num relatório do Gartner, por exemplo, ele ainda aponta de 80% a 90% de falhas nos projetos de machine learning, de o que foi concebido, o que foi planejado, o que a empresa investiu e esforçou, não chegou a sucesso de se tornar sistêmico. Esse é um segundo ponto que a gente ataca com muita força, que é garantir que tudo que foi feito está capaz de se tornar sistêmico, tanto batch quanto online, que principalmente são os maiores gargalos que a indústria, né? Então a gente se vê como um acelerador, né? Um grande acelerador para trazer para pequena e média empresa velocidade de fazer com alta qualidade, e mesmo para grande empresa que consegue fazer, mas precisa fazer em maior escala, né? Acho que não tem hoje nenhuma empresa que está satisfeita que todo dado que ela tem disponível acesso faz o melhor uso possível. Então a gente vem para complementar isso. Perfeito. Para acelerar tanto a pequena empresa que talvez não tenha uma grande robusto, uma grande estrutura, vocês conseguem fazer com que esses dados se transformem realmente em negócio, em informação, acelerar todo esse processo. E na grande empresa que às vezes está conseguindo fazer num nicho específico, mas fazer por toda a empresa, pelo tamanho dela, envolveria um exército, né? E não existe exército de cientista, né? Imagina, na época que o Raposo falou ali, quando começou, que estava no caderno ali, anotando os dados. Exato. Entendi. Mas eu acho que eu vou além, assim. Eu acho que essa é uma tendência, né? O LGPD, né, as leis de proteção de dados, o Open Finance, ele coloca um paradigma onde o dado não é mais da empresa, não é mais aquela visão de silo. O dado é do titular, o dado ele está aberto para todos usarem. Isso vai continuar, essa abertura de dados vai continuar, né? Então ninguém mais vai querer ou precisar possuir o dado. O dado vai estar disponível, vai virar uma grande commodity e todo mundo vai poder acessar. É assim que eu vejo. E as pessoas, né? É um outro fator que eu acho, né? Não é só ajudar as empresas hoje, mas para mim isso é uma tendência. As pessoas também, assim como os dados, os grandes profissionais, as mentes brilhantes, não estão mais necessariamente dentro da empresa, né? Estão aqui empreendendo, como vocês, fazendo negócios, e a gente precisa aprender a trabalhar com essas mentes brilhantes, com essas empresas e colaborar. Eu não preciso ter a Power of Data dentro da B3. A gente pode muito bem trabalhar junto, né? Trabalhar junto com vocês, com a Plug e criar soluções para o mercado. Eu não preciso, né, fazer tudo sozinho. Então, eu acho que essa é uma tendência, uma grande tendência. A gente já está vendo em alguns, tanto nos grandes quanto nos pequenos, a vontade de usar, porque é muito mais ágil. Vocês estão focados no negócio de vocês, cada um no seu negócio, e vocês conseguem trazer uma qualidade que nós, uma empresa grande, é muito difícil de você conquistar. Então é muito melhor a gente aprender a trabalhar. E aí vem a questão que você já falou. Como é que a gente gera um ambiente, cria um lugar onde isso funciona bem. Perfeito. Com segurança, com qualidade. E eu acho que esse é o futuro realmente a colaboração. Muito interessante esse ponto, Raposo. Eu vi uma frase que eu acho muito interessante, agora eu não sei quem é o autor, mas
que a briga agora já não é entre a empresa A contra a empresa B, o banco A contra o banco B, mas são entre ecossistemas, que é muito o que você comentou, né? Essas parcerias sendo construídas, porque a cadeia financeira, a cadeia de valor financeira é extremamente complexa e longa, né? Então, foi-se o tempo daquele banco, ele produzia, tinha o produto, tinha o canal de distribuição e todo o inteirinho da cadeia financeira, sendo que agora tem especialistas que podem fazer, e eu acho que a Plug tem um papel importante nessa cadeia, a Power of Data também, a B3 como uma empresa maior tem um papel ainda maior numa cadeia maior, né? E com essa relação às parcerias, quando a gente anunciou, por exemplo, a parceria com a B3, a Plug B3, o pessoal vinha falar comigo, legal, agora vocês têm o dado de investimento, né? Eu falei, olha, a B3 é muito maior que o investimento. A B3 tem muitas verticais, muitos dados. Eu queria que você comentasse um pouquinho, Raposo, falando sobre essas outras áreas, os outros dados que a B3 possui. Eu descreveria a B3 como um lugar onde a gente registra garantias, né? Então, as ações, que é o que mais fácil das pessoas entenderem, ações e fundos, mas a gente tem uma série de outros patrimônios e coláteros que a gente trata lá. O Tesouro Direto, a gente tem os veículos financiados e não financiados, a gente tem a frota inteira, imóveis financiados, todos estão registrados na B3, uma boa parte, a pólice de seguros, recebível de cartão, máquina agrícola, painel solar, quer dizer, tem uma série de informações que já estão lá, a gente está organizando e vem trabalhando, né, para disponibilizar nos serviços analíticos. Só que, como eu falei, a gente muito naturalmente virou um ecossistema. A gente acabou de investir na Neoway, então nós temos a Neoway, toda uma parte de dados, de robôs que capturam dados não estruturados que estão disponíveis aí na internet. Então a gente tem um volume absurdo de dados dentro da Neoway e outros parceiros de dados. Então hoje a gente não olha mais a B3 como... A B3 ela é um dos integrantes que compõem esse ecossistema, esse a gente chama de plug, né? Que é parecido com um G só, mas é o lugar onde a gente entende que todas essas empresas estão conectadas, né? Então a B3 é uma delas só e as empresas podem entrar com um dado, com uma informação. Elas podem entrar com uma plataforma de distribuição ou de captura, que é muito parecido com a Plug, ou com uma tecnologia, como a Power of Data, uma tecnologia analítica. E a gente combina essas qualidades para resolver um problema. Então, quando a gente vai hoje no cliente, o mais importante desse processo todo é entender o mercado, entender o cliente, entender o que ele precisa. Porque quando você volta para um ecossistema com essa riqueza, tecnologia e dados você vai encontrar para resolver o problema dele. Perfeito. Então você inverte a mão de ida ao mercado. Você primeiro vai, entende o que é necessário e daí você volta e acha a tecnologia. E se a gente não tiver, é só procurar uma empresa que eu tenho certeza que ela vai querer fazer parte do ecossistema e vai querer combinar com a gente e achar uma solução. Legal. Né? É isso que a gente tem feito lá. Interessante. Dalmer, continuando o papo de parceria, construção de ecossistemas, né? Como a Power of Data, igual o Raposo comentou também, é um desses parceiros de soluções aí, desse ecossistema todo. Como você vê essa nova relação de parcerias que acontece hoje no mercado financeiro? Porque se a gente pensar 10 anos atrás, tinha muito pouco. Exato. Eu acho que a soma de capacidades, né, para resolver problemas mais complexos e de maneira mais eficiente, né? Posso dar um exemplo claro dentro da Power of Data, por exemplo, que a gente tem capacidade de capturar dado não estruturado ou dado de internet. Mas temos uma opção estratégica de não fazer isso por 2 motivos. Um para focar na tecnologia de automação e outro para não ter conflito de interesse de poder usar dados de todos os parceiros que já estão fazendo isso bem feito no mercado. Né? E aí, a hora que eu vejo isso, eu começo a pensar, né, dentro das empresas que são potencialmente nossos clientes e tal, né, o momento, né, deles, né, de aonde que eles vão segregar o que é negócio, o que é ajuda com processamento e com dados. Porque fica muito difícil, né, se nós que somos especializados em tecnologia, se a B3, que também é uma grande empresa, também já está buscando componentes para somar e para gerar uma solução melhor, né? Qual que é a diferença entre as empresas de crédito, né? Que, por exemplo, que fornecem crédito, que a gente comentou, né?
Está na inteligência, na marca, na ética, no relacionamento com o cliente? Ou será que alguma delas vai conseguir ser competitiva e superior à união de N empresas, com quase todos os dados do mercado, com as melhores tecnologias do mercado, processando isso? Né? Essa separação, muito baseada com o que aconteceu no passado em cadeia produtiva, custeio baseado por atividade, ABM e tudo mais, acho que a bola da vez em dados e analíticos para as empresas aí que atendem um cliente baseado em dados, como financeiras, como vendas, né, como marketplaces. Eu acho que é o momento da decisão estratégica para elas. E a gente está indo não só do mercado financeiro, a gente falando já de varejistas, indústrias que também de alguma forma estão entrando, oferecendo produtos financeiros de alguma forma. Né? Com certeza. É interessante. E a gente, eu li o famoso livro lá da API Economy, eu li alguns anos atrás e foi que ela abriu a cabeça realmente para falar, cara, o futuro está aqui, né? A gente, toda essa interligação que a gente está comentando, essa construção do ecossistema que a gente está falando, é graças à economia das APIs, né? E é muito interessante enfim, eu acho que para a audiência que a gente está falando aqui, como funcionam essas APIs. Então, eu acho que o modelo mais prático e mais comum no mercado de exemplo é o Google e o Uber, né? O Uber não precisou criar o mapa novamente, ele usa umas APIs ali do Google Maps para a gente conseguir fazer isso aí. E é um pouco do que a gente está falando aqui, dessa colaboração que é feita através dessas APIs, né? Obviamente, o Open Finance e tudo que é essa Open Data que vamos falar aqui, depende dessas APIs para serem funcionadas, né? Então, a gente tem que destravar muita coisa aqui, né? Então, eu queria saber quais produtos aí baseados nessas APIs aí que poderiam, que seriam de grande importância para destravar realmente o poder dos dados. Vamos falar aqui de Open Finance especificamente. Tem alguma ideia, Raposo? Não, o que a gente está vendo é uma relativa lentidão na adoção, né, do Open Finance na Europa, e a gente acredita que no Brasil até vai correr mais rápido isso, mas assim, o que eu acho que as APIs, elas até por força da lei, elas estão sendo disponibilizadas, né, e mesmo antes das APIs, né, vocês já estavam coletando essas informações, certo? Então, o que eu acho, o que vai fazer alavancar é você ter a capacidade de tratar esses dados, né? O que significa ter a capacidade de tratar esses dados? Não é só tecnologia, né? Você precisa saber organizar, saber combinar os dados, entender do negócio, buscar novas fontes e gerar algo que seja muito fácil para a instituição tomar uma decisão, né? Perfeito. Eu acho que é um conjunto, não vai ser só a API. Eu acho que a API é uma parte do processo, mas você depois tem que tratar, né? A Power of Data faz isso muito bem, captura a informação, combina com várias outras, gera um resumo, uma visão, um sinal analítico que facilita monstruosamente a adoção e realmente aí sim esse trabalho todo de captura, ele gera um valor para o negócio, para as pessoas, você inclui, né, mais pessoas, porque toda vez que você faz uma solução analítica, você está fazendo, ou você está incluindo a pessoa para um crédito, ou você está dando uma oferta melhor, ou você está reduzindo um preço. Quer dizer, eu sempre acredito que você está melhorando ou uma empresa ou a vida das pessoas quando você faz isso. Então, para a gente realmente entregar isso para a sociedade, a gente precisa ter essa capacidade de capturar, tratar, resumir e tomar a melhor decisão. Né? Eu acho que o que o Raposo está falando as APIs são componentes tecnológicos importantes para tornar disponível, né? Mas o que gera valor e o que acelera é colocar em prol de benefício do negócio das pessoas, né? E entre estar disponível e aplicar no negócio, tem um caminho a mais de jornada, de engenharia de dados, de machine learning e tudo mais. Exatamente. Né? Eu gosto de pensar em APIs como se fossem rodas, né? São rodas, né? Mas ninguém anda só em cima da roda, né? Precisa ali da carroça, do carro, de qualquer outra coisa que usa as rodas. Perfeito. As APIs são como grandes peças de Lego que disponibilizam o dado de maneira padronizada, fácil. É mecanismo para tornar o dado disponível. Perfeito. Mas o dado disponível tem que ter
uma camada posterior de geração de valor efetivo do dado, né? E o Raposo coloca como se o trabalho dele fosse fácil, né? Ele explica de uma maneira tão simples, como se fosse pegar todos esses dados, estruturar esses dados e ter essa ética, toda essa segurança de informação por trás. É um desafio gigante. Então, eu imagino que você fala de uma forma como se fosse simples seu trabalho de alguma forma, que é bom isso, você simplifica o que você faz, mas tem uma responsabilidade gigante. Total. Legal, pessoal. Aqui um pouco do momento mais polêmico aqui. Eu acho que há anos a gente vem discutindo sobre a capacidade das grandes instituições financeiras e das fintechs, né? Então, no Brasil temos exemplos claros disso aí. Não quero falar sobre assimetria regulatória, esse tipo de coisa, mas eu queria ouvir de vocês no que tange vocês veem no mercado do uso dos dados, né? Então vocês conhecem, vêm de grandes instituições que usam os dados há bastante tempo, há muitos anos. Eles sempre tiveram, naquele silo que você comentou, eles sempre foram donos dos dados, e agora com o Open Finance a gente está vendo essa diminuição dessa simetria de uso de informações, né? E aí, como o Dalmer comentou, quem que vai ganhar essa corrida, né? Quem usa esse dado de forma melhor, de forma mais rápida, estruturada, para tomar melhores decisões, né? Como vocês veem a conquista ou essas fintechs, essas novas fintechs com o uso de dados comparado aos grandes bancos que sempre possuíram, sempre tiveram esses dados? Sem nomes. Não, mas é muito interessante porque essas empresas que são nativas digitais, né? Elas têm um nível de eficiência absurdo, né? Uma capacidade de escalar muito grande. E elas já vêm com esse modelo mental do ecossistema, né? Eles já vêm combinando soluções, pegando parceiros. Então isso gera uma agilidade muito grande, né? E já nasce tudo muito baseado no dado, né? Um incumbente hoje, ele tem realmente uma série de processos que estão lá há muitos anos e ele precisa resolver isso, né? O que eu vejo que é uma tendência, né, do mercado, esse desacoplamento, né? Esses gigantes, eles estão se desacoplando, então eles estão tentando virar várias fintechs, né, vamos dizer assim, para poder ter essa flexibilidade. Agora, são empresas que estão muito habituadas, usam muita informação, conhecem o mercado, têm o cliente, né, tem credibilidade, então é um desafio grande. Eu acho que seria muita inocência a gente achar que os incumbentes iam ficar parados, claro, e não iam fazer nada, né? Então eu acho que vai continuar sendo uma briga boa, que para o mercado é bom, né? É uma briga de atender melhor o cliente ao melhor preço, trazer aquele serviço que o cliente realmente precisa. E eu acho que tem uma coisa também que eu vejo nas startups em geral, né? Não só nas fintechs, é a simplicidade, né? Porque você faz um produto e aí você tem aí um processo, cada vez mais você vai pendurando uma feature nele e vai chegando uma hora que aquilo está caro e está complexo, né? E você fala, eu não preciso de tudo isso, eu só preciso de um componente que é aquele básico. Então eu acho que a gente e eu vejo algumas dessas fintechs já fazendo isso. Elas começaram básico, mas estão colocando já, e isso vai tornando complexo e caro o produto, né, o serviço. O que eu acho é que o consumidor tem que ter essa opção, né? Eu acho que o Pix um exemplo. Eu só quero pagar. Eu não quero, né? Eu não quero viajar, não quero fazer uma transação fora do país, eu só quero pagar aqui, transferir um dinheiro para você. É isso que eu preciso, não preciso de mais nada, né? Então, eu acho que esse modelo mental da simplicidade, que também eu acho que a gente não deveria perder. Perfeito. É muito parecido com o que a gente pensa na Plug, Raposo. Obviamente, a gente vai falando com o mercado, falando, nossa, tem uma oportunidade aqui pra gente construir isso aqui. Eu sou aquele cara mais sonhador, falo, não, vamos construir, mas os meus sócios falam, não, o que a gente é muito bom e o que a gente sabe fazer e qual que é o nosso papel nessa cadeia de valor, o que é essa chave aqui. Então vamos construir esse produto simples, muito bom e muito bem feito, e a gente pode contar com as parcerias que a gente está falando para a gente conseguir complementar de alguma forma esses dados, né? Eu acho que tem alguns aspectos, assim, talvez até da idade do surgimento, né? As startups, elas surgiram já num ambiente que é mais fácil colaborar e proliferar por N questões tecnológicas. Então ela já nasceu um pouco mais embasada assim. Essas empresas mais antigas, elas nasceram num momento que ele realmente tinha que fazer tudo, porque tinha pouca opção de como integrar, de como comunicar e tudo mais, né?
Então, basicamente, as empresas mais antigas precisam se adaptar a esse meio e as startups, né, usufruir disso para ganhar espaço e relevância. Trazendo um pouco aí para o Open Finance, eu acho que é um avanço importante porque o dado, com certeza, em várias dessas indústrias, era uma barreira de entrada. Possuir dado era uma fonte de poder inigualável, né, que funcionava como uma barreira de entrada severa, né, tão severa quanto uma regulamentação quase que de monopólio ou oligopólio. Então a abertura disso é muito benéfica ao mercado, propicia uma corrida mais justa, que é lógico que o grande que tem o cliente, né, já tem um lastro, um vínculo de confiança em marca, em ter o cliente, que é muito favorável para reter. Vai caber à startup também conseguir agradar, encantar, fazer um bom relacionamento com o cliente e, nessa economia nova, futuro novo, aí, conseguir também mostrar questões éticas como parte da marca. Eu acho que a gente não vai escapar de um componente pesado da marca ser ético em relação à sociedade, que constrói a confiança, ético em relação ao cliente, a ponto de não quero te vender mais do que você precisa, talvez no futuro próximo, sabe? Isso mesmo. Legal. Você lembrou uma frase, o Jack Ma na China, perguntaram para ele sobre o Walmart, né? O Walmart, como a maior empresa do mundo, ele comentou que para o Walmart conseguir ter 20, 30 mil clientes a mais, eles precisam construir um centro de distribuição, mais 2 lojas que custam milhões. E aí ele falou assim, para eu atingir 20 mil clientes a mais, eu preciso de um servidor. Então é bem essa diferença da agilidade que essas empresas digitais podem ter, né? Mas obviamente não menosprezando, porque ainda as grandes instituições, os incumbentes ainda têm, igual o Raposo falou, o poder da marca, que é a confiança, que é muito forte. São os dados que ainda estão com eles, a capacidade analítica que ele tem, né? E tem um know-how de negócio inigualável, né? Essas empresas acumularam muito conhecimento ao longo do tempo, né? Claro que sim. Pessoal, eu queria tocar no assunto específico do crédito no Open Finance, que eu acho que ninguém melhor do que vocês para abordar esse tema, né? Na Plug, quando a gente ajuda essas empresas de crédito, a gente ajuda em três verticais, vamos falar assim. A primeira é uma análise mais precisa, né? Você está vendo ali, um colega nosso, ele disse que os dados que tem em birô de crédito é uma foto antiga, amarelada, preta e branca e meio embaçada das pessoas, né? Elas falam se você honrou seus compromissos do passado, bota aquela renda estimada que nem sempre é muito verdadeira, enquanto os dados do Open Finance, agora a gente vai ter um filme em Ultra HD, em tempo real, ao vivo daquela pessoa. Obviamente aí a análise já está diferente. O segundo ponto que a gente vê também é com relação à melhoria de processos, né? Então você conseguindo agregar esses dados em tempo real do cliente, você consegue melhorar, automatizar processos, diminuir custos e dar uma resposta muito mais rápida para o cliente. E o terceiro, que pouco se fala aqui no Brasil, mas tá bem em voga na Europa, é a questão do monitoramento. Você conseguir analisar o comportamento daquelas pessoas durante os 365 dias que você tem o consentimento é bastante importante aí, que a gente estava discutindo até antes sobre cobrança e tudo mais, né? Qual vocês acham que realmente vai ser o impacto e quando vem esse impacto, fala assim, olha, o Open Finance mudou realmente a forma de concessão, de análise de crédito? Eu gosto de pensar de uma maneira de complementariedade na história, né? Então, tentando simplificar um pouco aqui, por exemplo, eu vejo de maneira abstrata, simplista, assim, os dados da B3 como dado de patrimônio, né? E a hora que você pensa em crédito, é diferente você conceder crédito para quem tem uma capacidade de pagamento, mas não tem patrimônio, e outra pessoa que tem capacidade de pagamento e patrimônio. Porque o patrimônio é um colchão de segurança a mais, né? A hora que a gente olha, por exemplo, para um birô que você citou, é lógico que é relevante o que aconteceu com essa pessoa no passado e vai continuar sendo relevante, né? Mas e o Open Finance aqui na história, né? É a capacidade de entender o fluxo de caixa da pessoa, né? O quanto que ela está mês a mês ou dia a dia gerando de valor positivo ou de perdendo de valor de capacidade de pagamento, né? Essas coisas juntas, né? Obviamente que vai trazer a oportunidade de um entendimento melhor do momento do cliente, da necessidade do cliente, né? E de uma oferta mais ajustada, mais justa, mais personalizada para ele, consequentemente competitiva em relação aos concorrentes, né? E mais razoável, mais assertiva, de melhor qualidade para o cliente. Então eu gosto de pensar muito isso como complementar e evolução
assim como o resto dos dados do ecossistema, né? Por que não ver como que ele navega, por que não ver quanto que ele é digital, por que não ver o resto das informações do cliente para entender ele melhor? Perfeito. Uma linha um pouco diferente aqui, assim, eu acho que tem um fator de aprender a usar a informação, né? Incrivelmente, várias vezes a gente ofereceu os dados de patrimônio e tal, e as pessoas falam, não, isso aqui não tem valor, né? E você vai ver, isso me intrigou no começo, né? Porque Hoje ainda, não, Raposo, ainda. E porque eram pessoas tecnicamente muito boas, empresas tradicionais de analytics e tal, e você começa a olhar, tem uma série de outras coisas que levaram a essa resposta, né? Foi um teste muito rápido, porque você tem uma pressão de fazer uma série de outras coisas, foi um teste numa dimensão onde realmente agrega pouco, que é a dimensão de risco, e não numa dimensão de capacidade, né, ou de renda. Então, eu comecei a aprender que a gente precisa um pouco trabalhar esse teste, esse processo de aprendizado. Isso vai levar um tempo. Então, uma coisa é você ter acesso à informação, outra coisa é você saber o que você vai fazer com ela, né? Vai demorar um pouco. Então, não é só a questão da infra, né, de tecnologia, mas aprender a usar esse dado positivo. E ele não vai resolver tudo, né? A gente vê aí em outros países onde você já tem bureau positivos há muitos anos, muitas pessoas no pós-crise ficam à margem dos grandes birôs, ficam à margem do sistema financeiro tradicional. Você precisa buscar dados não estruturados para ajudar a entender, né, a jornada, em que momento essas pessoas estão. Então, assim, realmente está ficando bastante complexo você fazer uma aferição de qual é o risco certo, né, e você tomar uma decisão apurada aí de oferecer um crédito, né? Então, eu acho que o maior fator aqui que a gente vai demorar, a gente vai precisar ter tempo de experimentar, olhar e se desafiar, não se conformar com um primeiro resultado, né? E eu acho que essa curiosidade, a empresa que tiver gente focada e com esse inconformismo e com essa curiosidade é que vai chegar na frente. Eu acho que tem um link bacana aqui que a gente estava falando antes de ecossistema ali, é que mesmo dentro das grandes empresas com alta capacidade de investimento, né, o mais comum é que não tenha se conseguido trabalhar e descobrir o bom uso de todos os dados que a empresa já tem disponível lá dentro, né? Esse é o comum do mercado. Aí a gente está falando aqui de diversas outras componentes de dados, né, que potencialmente têm muito valor e que passam ainda pela dificuldade do aprendizado. Para mim, assim, no infinito, né, toda empresa por si só conseguiria aprender a tirar valor de tudo isso. Mas o capitalismo não nos dá tanto tempo assim, né? E nos coloca sempre numa situação do dilema do prisioneiro, né? Eu posso fazer isso ou não, mas o que será que o meu concorrente ou que a outra empresa está fazendo, né? Aí que eu acho que entra assim com muita potência a questão das empresas especializadas e de ecossistema para buscar a resolução de problemas, né? Quem estiver querendo ser o primeiro, quem estiver querendo realmente inovar e fazer algo diferente, né? O tempo com colaboração e o tempo por autodesenvolvimento, eu acho que eles são assim incomparáveis, né? A primeira vez que a gente fez um trabalho grande junto de massivo de dados, né, Raposo? No passado, nós nos estruturamos por 5, 6 anos ali para ter bons resultados, né? Hoje, nossos clientes usufruem disso em período de 2 a 6 meses. Exatamente. Né? Mas por quê? Por causa de muito aprendizado do passado, processo, muita automação agora, muita especialização e foco para fazer só isso, né? E são as mesmas pessoas, né, que já estiveram dentro de uma grande empresa. Interessante. Ô, Dalma, eu queria que você comentasse também com o projeto com a OneBlink, que a Power of Data fez nos Estados Unidos. O modelo de Open Banking, Open Finance nos Estados Unidos é diferente daqui. Na verdade, a primeira empresa que faz agregação de dados nos Estados Unidos nasceu em 99, que é a Yodlee. Ou seja, a gente está falando de 23 anos. A gente está falando de
tecnologia da NASA, né? São coisas que os dados já estão circulando por lá e, portanto, eles estão mais avançados, vamos falar assim, no uso desses dados específicos do Open Finance. Lá é muito mais comum você compartilhar essas informações, que eu acredito que aqui no Brasil vai acontecer, né? Mas eu achei super interessante a primeira vez que você falou sobre esse projeto. Queria que você comentasse com a nossa audiência também sobre como foi e quais os resultados que você teve por lá. Tá legal. Ó, eu vou falar não só da parte técnica, eu vou falar talvez um pouco do que a gente tangenciou aqui também do ético, do social e tudo mais, né? Então, existe, o Raposo citou aqui o sistema do positivo, né, da informação positiva, também muito consolidado nos Estados Unidos, não, né? Olha, por processo, para a indústria financeira, muito confortável nos Estados Unidos conceder crédito pelo positivo, né? E pelo social, que a gente estava comentando, e pelo ético, né? Aproximadamente aí 60 milhões de norte-americanos excluídos do sistema financeiro. Tem o score abaixo de 700, alguma coisa assim lá, né? É o thin file, né? Não existe. Olha só que terrível, né? Mesmo numa economia muito desenvolvida, né? E aí a gente pode conversar aqui de colegas brasileiros que foram trabalhar lá com oportunidade comercial, com dificuldade às vezes de alugar um imóvel, né? Mesmo sendo, né, um profissional com uma capacidade de pagamento, com salário, de tão pré-formatado que o processo estava no estabelecido do positivo, né? Qual que é a grande graça da startup, né? A startup é quem pensa diferente, às vezes, né? Vejo essa dificuldade, vejo esse algo estabelecido e vejo também uma oportunidade de ganhar dinheiro atendendo essas pessoas. Eu acho que esse é o grande mérito ali da OneBlink, que se propõe a oferecer crédito preferencialmente, né, aos com o score abaixo de 650, que são os renegados. Então começa o desafio, né? Quem é subprime, mas que tem capacidade de pagamento e de quanto? Porque os bancos se acomodaram, né, pelo processo, pela história toda, de conceder crédito só para quem não é subprime. Claro. Né? Então a startup nasce com uma capacidade de receber demanda imensa, de um monte de gente ouvindo não do banco, mas com um desafio também imenso, né, de um lugar pré-estabelecido onde se concede crédito, fazer um processo diferente, né? O projeto em si foi ajudar eles a refinar essa inteligência com dados do Open Bank, né? Então, basicamente, o dado do Open Bank é a capacidade de fluxo de caixa, né? Igual a gente estava comentando aqui sobre diversos dados. Ele está na API, já é importante por estar disponível, mas não gera valor lá na ponta. Então, ele precisou ser trabalhado em features preditivos e os modelos de concessão de crédito, por exemplo, refeitos com essas novas informações, né? Como que a gente colaborou? Aquela história que eu comentei, que é tornar esse caminho mais curto e mais rápido. Então, nós trabalhamos com eles, né, e com tecnologia para fazer esse resultado acontecer em 2 meses. Eles poderiam fazer isso por conta própria, se tivesse foco, se tivesse dedicação de time disponível, mas em um tempo provavelmente muito mais longo, né? E o resultado é ótimo, né? No caso lá, eles não tinham o desafio de vender mais, de conceder mais crédito, né? A taxa de crescimento da carteira já estava muito grande. O desafio deles era muito maior em manter a qualidade do crédito concedido, né? Em diminuir a perda ou estabelecer a perda por não pagamento. Então a inteligência toda foi calibrada aí para manter a taxa de venda, né? O volume de vendas, minimizando a perda média, e se conseguiu minimizar 60% da perda média, mantendo a taxa de venda, que é um resultado assim espetacular para quem está trabalhando no público mais desafiador, que já fazia parte dos renegados do sistema tradicional. E são normalmente os que mais precisam desse crédito, né? E são os que mais precisam desse crédito, né? Então, acho que é uma boa proxy aqui de como isso vai contribuir, de como vai ser aderente para as startups, de como os grandes bancos também podem se preparar para, né, já incluir essa agenda aí, né, mais social, mais ética e com lucro, né? Porque também não dá para... né, não dá para se tornar uma empresa privada numa ONG, né? Mas é por aí. Acho que o resultado é muito bom e é o que a gente espera aqui para o Brasil. No caso específico aqui do Brasil, a gente já vislumbra, né, e já executa, além do Open Bank,
né, capturado ali por APIs, o nosso entendimento de complementar com dado de patrimônio. Perfeito. Que eu acho que é um plus a mais. Então, se a gente falar de a Plug nesse ecossistema aqui, juntando as peças aqui, a Plug na capacidade de obter esses dados, ter o consentimento, trazer os dados do Open Finance categorizados, adicionado aos dados patrimoniais que a B3 tem, com a capacidade da Power of Data de fazer essa modelagem num tempo super rápido. Mais Nelway. Mais Nelway e mais todo o ecossistema. Eu tenho certeza que a gente tem modelos aqui que realmente pode transformar o mercado, não só de crédito, mas o mercado de gestão como um todo, o mercado que as pessoas possam ter mais controle sobre esses dados, que é o futuro aí do Open Finance. Com certeza. Pessoal, antes de finalizar aqui, eu gostaria que vocês compartilhassem aí com a nossa audiência, com o nosso público que está acompanhando no Spotify ou no YouTube, coisas que vocês têm lido, coisas que vocês têm, como vocês se mantêm informados, qualquer sugestão, podcast, Netflix, qualquer coisa que vocês conseguem compartilhar com a gente. Eu estou lendo o livro do Simon Sinek, o Game Infinito, né? O Jogo Infinito. Muito interessante, eu recomendo, vale a pena. Eu acho que, principalmente para vocês, empreendedores aqui. Tá anotado já. É uma boa literatura. Legal, muito bom. Eu queria compartilhar uma viagem de dados aqui com o público, então, com todos. A gente falou bastante coisas materiais, reais, nesse momento, no presente, né? Mas essa é uma indústria em transformação e muito rápida, acelerada, né? E a gente vê ali na computação e tudo mais, na relação humana com computação, muito valor em interfaces, né? Interfaces mais fáceis para os usuários, né? E nesse momento a gente está vendo ali algumas coisas, né, sendo geradas e uma suposição de como que elas podem se linkar, né? Então, muitas vezes a gente está vendo um valor grande para a ideia de metaverso, né? A gente está vendo ali empreendedor construindo uma rede de satélite para ter internet rápida em todo o planeta, né? Nós estamos vendo o desenvolvimento de uma empresa especializada em conexão de hardware com o cérebro, a Neuralink, né? Se propondo a decifrar a capacidade de leitura do pensamento, do cérebro, tudo mais, né? A gente viu recentemente o anúncio de um celular mobile, né, novo também da Tesla, que se propõe fazer uma conexão com os satélites da Neuralink, né? Qual que é o limite, assim, dessa hora que a gente junta essas peças, pensando que é juntar essas peças, né? Tornar todo ser humano capaz de se conectar por pensamento, capturado pela Neuralink, roteado pelo celular da Tesla e distribuído ao redor do planeta para outro ser humano pelo Starlink, né? A hora que a gente pensa que coloca um metaverso em cima disso, né, é que também não seja só pensamento, mas possa ter uma emulação das pessoas como se estivessem fisicamente presentes, né? Então, eu acho que é muito bacana a gente dar uma olhada assim para essas possibilidades futuras, onde por ambição, por motivação, por uma série de fatores, a gente começa a ver a computação e empreendedores individuais assim tentar proporcionar aos seres humanos quase a onipresença, mesmo que virtual. E eu acho que essas coisas, assim, nos próximos 5, 10 anos, vão mudar muito a dinâmica. Se a gente voltar aqui, a gente vai estar falando de coisas que pareceriam surreais hoje, né? E, de novo, né, não vai dar para todo mundo fazer tudo, vai ter que entender o que está acontecendo, quem está fazendo, como se adapta e tira valor e gera valor desses componentes, né? E que assim como a internet mudou tudo, vai mudar tudo novamente. Perfeito. Tá bom? Ô, Dalma, eu já faço o convite, então, para a gente fazer esse novo papo daqui a alguns anos. A gente rever nessa tela aqui, essa mesma conversa, e vamos ver o que a gente realmente mudou. A gente tava falando de APIs, exato, né? Do desafio de usar dado aqui no negócio. Vai mudar tanto. Exato. Né? Era o Raposo quando começou a conversa, né? Falou assim, não, na minha época tinha API, que a gente estava começando a estruturar via API. Tava digitando para fazer um modelo, né, Raposo? É isso aí. Legal, pessoal.
Raposo e Dalmer, muito obrigado pelo papo, foi ótimo, eu sempre aprendo um monte com vocês, então muito obrigado, espero que todos da audiência também tenham gostado. A gente está disponível tanto no Spotify quanto no YouTube. Muito obrigado, pessoal, até a próxima. Obrigado, pessoal. Um abraço.